Beleza, pessoal? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Longboard Arts. Meu nome é Fábio e no vídeo anterior eu havia dito que eu ia mostrar já como faz a borda e como dobrar, mas eu lembrei que eu preciso fazer um vídeo antes para dar um chute no saco de muitos que fizeram esse tipo de vídeo falando que o gesso é suave, e eu digo para vocês que é mentira. Por que é mentira? Porque eu fiz um copo exatamente igual a esse, somente com gesso. E aí eu preparei ele tudo certinho, deixei ele exatamente como esse aqui, mas com esse acabamento embaixo. Pois bem, eu deixei esse copo no batente da minha janela da cozinha por mais ou menos aí umas 3 semanas. E o resultado que eu tive com isso, com ele acabadinho, fechadinho assim, ó, é que o copo amoleceu. Ele endureceu a princípio, né, para mim poder fazer a borda. E aí quando tava tudo coladinho, bonitinho, ele voltou a amolecer. Tanto que inclusive, o copo é esse daqui, ó. Olha aí a borda como é que tá, ó. Tá vendo? Isso aqui é o Super Bonder que foi colocado. E por coincidência, também era uma latinha dessa. Então o que eu tive que fazer? Tive que tirar a borda, aí estragou. Eu tive que praticamente amassar toda a latinha para poder tirar ela daqui de dentro, e o gesso estava totalmente aguado, só estava meio duro aqui embaixo. Então o gesso ele desceu, ele se liquefez de novo, né? Então eu perdi o copo. Então qual que foi a minha ideia? A minha ideia foi fazer uma mistura. Como eu trabalho com concreto e no cimento também tem uma adição de gesso, justamente para dar a pega. Então, nesse copo aqui, feito dessa maneira que eles disseram, abre os dois e faz a mistura e põe, eu peguei 1 kg de gesso e adicionei 500 gramas de cimento CP5 Ari. Ele vende nas casas de construção, só que ele vem no saco de 40 quilos. É carinho. Mas se você for fazer em quantidade, ou de repente nesses lugares venderem, né, em saquinho, aí para você é uma boa. Então você mistura 1 kg de gesso para 500 gramas de CP5 Ari. E qual que é a função do cimento? A princípio, como eu tinha feito com gesso e deu fezes, eu tentei fazer só com cimento. Só que ele, mesmo sendo um cimento de pega rápida, ele não tem a pega tão rápida assim para que ele se solidifique, fique duro. Então, com o peso do pó, mesmo na água, né? Como a gente faz ele bem ralinho, o pó desce, aqui fica água. Então ele não tem uma secagem muito rápida. Mas em vista do CP2 do CP3, né, ele tem uma pega mais rápida. Então, adicionando 1 kg de gesso para 500 gramas de cimento Ari, ele vai dar a pega rápida como normalmente o gesso, né, começa a secar, né, a se solidificar. Só que tem a resistência do cimento, então ele fica duro a ponto de você poder pegar com firmeza, porque ninguém está afim de pegar um copo que fique mole na mão. E a pessoa quer um copo que realmente ela pega e ela sinta a resistência, né? Então, a princípio eu fiz isso daí nesse copo, tá? E fiz dessa maneira, como os vídeos diziam, e ficou essa maravilha aqui, ó, a borda grossa pra caramba, né?
Então eu resolvi fazer a minha maneira. Eu sou chato. Eu vou pegar ali na caixa 1 para mostrar para vocês como é que fica quando eu faço. Então tá aqui, ó. Eu passei a fazer assim, ó. Olha a espessura da borda. Não parece, mas tem 2 latas aqui. Eu faço ele bem justinho assim, ó. Ele fica com um pouquinho de folga. Então quando eu coloco a minha mistura de cimento e gesso, eu dou uma abridinha aqui, ó, na hora de colocar a latinha. Porque esse fundo com o fundo da lata, ele vai criar uma bolha de ar. Então quando você faz a mistura bem líquida, não tão líquida assim, e coloca aqui dentro, consequentemente quando você começar a colocar a latinha, o ar vai começar a jogar o excesso dela para fora e vai chegar uma hora que ela não vai mais. Se você forçar, a latinha de dentro ela dá uma embarrigada. E eu passei a colocar ela fechada assim, porque aí eu posso encher de água. Então eu tenho um pouco de peso e um pouco de resistência. Então ao colocar a lata e dar uma folguinha aqui, eu posso nessa de ficar indo e voltando com a lata até a bolha de ar sair e não desperdiçar, não jogar tanto o material para fora, para que não deixe vácuo aqui em cima, fique vazio. E aí eu posso colocar só um pezinho aqui, deixar ele por alguns minutos e depois dele já, entre aspas, duro, mas não curado, eu possa cortar rente. Claro que ele não vai ficar rente com a de fora. É aí que entra o pulo do gato. Deixa eu pegar uma coisa de exemplo. Vou pegar aqui o negocinho do Super Bonder, por exemplo. Eu pego uma faca ou uma colher e aí eu faço assim, ó. Eu jogo a borda para fora. Eu vou passando e jogando a borda para fora. Então eu dou uma isolada. Eu fecho ele aqui praticamente. E aí ele fica com esse acabamento inicial. E claro, eu deixo alguns dias, né, para que ele realmente cure e não volte a amolecer. Então ele fica bem firme. E como esse aqui tá aberto já faz muito tempo, ele não volta a amolecer. Então eu posso trabalhar com ele tranquilo. Então uma coisa que ninguém te fala, só gesso dá merda. E outra, a questão de ficar essa borda aqui exposta, na questão do gesso só, pode ser perigoso porque ele pode ter um acúmulo, né? Além de, se ele voltar a ser líquido, ele pode ter algum acúmulo, algum resíduo, quando com a borda, mesmo que ele esteja colado aqui, e vai um pouco de Super Bonder aqui nessa parte interna, que eu estou querendo dizer, nessa bordinha aqui, para que o líquido não volte, ainda assim é perigoso. Então, selando desta maneira, eu posso muito bem usar o silicone aqui em volta para poder colocar a borda. E aí eu posso fazer a dobra tranquilo, que até mesmo o silicone não vai deixar acumular. Então eu passo aqui e passo aqui na bordinha. Então na hora que eu colocar aqui, ó, ele tá selado, e na hora que eu dobrar, ele não vai, o silicone ele vai me permitir dar uma selada. Então mesmo que, por mais que esteja apertadinho aqui assim, ó, a água ou líquido, ele sempre vai encontrar um caminho, ele sempre vai encontrar um lugar para entrar. Isso aí que a gente fala em relação à laje, tá? Quando a laje não é bem feita, na primeira chuva a água ela vai encontrar o caminho, e ela sempre encontra, tá? Então eu aconselho a vocês fazer a mistura do cimento com o gesso para você ter esse resultado aqui, porque só o gesso, se você for fazer para vender, você vai arrumar problema. Você vai vender uma vez só, tá? E esse que você vendeu, ele não vai te recomendar mais para ninguém. Então normalmente, se você fizer um negócio bom
com qualidade e você pensando também na saúde, você tem melhores resultados. E claro, você vai evitar problema, tá? Então a dica é essa daí: gesso mais cimento e que você tenha um produto mais resistente, tá? Eu deixei de fazer dessa maneira. Eu faço com a lata fechada do jeito que tá aqui, só depois eu corto, faço todo esse acabamento, mas aí você faz da maneira que você quiser, tá? É só uma dica. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar a questão da dobra da borda, tá? Vou mostrar essa peça. A borda nada mais é que esse miolo, tá? Sem cortado. Eu não mostrei cortando porque faz muito barulho e demora um pouquinho. Então ele fica assim, ó. Disso aqui fica isso aqui. Do que sobrou daqui de dentro é essa peça que vai aqui dentro dessa para fazer essa. Beleza? E já vou adiantando, a parte mais chata de tudo isso é tirar essa tinta da lata. E o conselho que eu dou para vocês, quando cortar, você tira a tinta no seu gabarito, que é a lata de spray. Tá? Eu acabei de cortar essa daqui, eu corto aqui mesmo. Como eu tenho a micro retífica, eu já corto já no gabarito. Depois eu só, com o próprio disco diamantado, eu faço o lixamento que eu preciso aqui na borda. Eu faço o lixamento aqui, ó, por fora. Corto e já faço o lixamento. Corto a latinha e já faço o lixamento das bordas assim, ó. Porque o disco diamantado me permite fazer isso. Mas se você não tem e quiser fazer com tesoura, não tem problema algum. Aí você vai ter que se adaptar, beleza? Então fica assim. Próximo vídeo eu vou mostrar dobrando, não esta aqui, porque eu tenho que tirar a tinta. Até sair, eu vou mostrar dobrando essa. Vou tirar a tinta dessa porque tem um pulo do gato aqui. Vou mostrar pra vocês, é um segredinho. Valeu, gente. Obrigado por vocês terem visto até aqui os vídeos e logo menos tem mais.